O plenário da Câmara dos Deputados iniciou a discussão sobre o novo Código Eleitoral. Acompanhe a reportagem de João Vitor Rocha. Após um dia inteiro de negociações entre líderes, o plenário da Câmara dos Deputados iniciou a discussão do novo Código Eleitoral. Após uma série de críticas e pressões de bancadas, a deputada Margarete Coelho, relatora do texto, apresentou um novo parecer. A nova versão deixa para 2026 o início da quarentena de 5 anos de juízes, policiais e militares que quiserem disputar as eleições. Na proposta inicial, o dispositivo já passaria a valer imediatamente após a sanção. O texto, no entanto, mantém a restrição às pesquisas eleitorais na véspera do pleito. A deputada Margarete Coelho defendeu a atualização da legislação para as eleições de 2022. Se há um consenso, se há uma certeza, é de que a legislação eleitoral vigente, ela não dará conta do pleito eleitoral de 2022. Não temos instrumentos para a realidade que o processo político vive hoje. Não temos como dar garantia, não temos como dar instrumentos para que a justiça eleitoral possa realizar seu papel de organizadora e controladora. Apesar das mudanças, o deputado Coronel Tadeu defendeu que a quarentena para algumas categorias seja rejeitada. Faço esse apelo de verdade a todos os partidos, que todos aqui prezam pela representatividade. E eu vejo nos discursos, às vezes inflamados ou não, que todos aqui sempre falam que essa é uma casa do povo. Então, por que fazer uma separação de um segmento da sociedade? Ou nós não somos segmentos da sociedade? Claro que somos! O deputado Kim Kataguiri criticou principalmente as mudanças na lei da ficha limpa. Inicio repudiando o afrouxamento da lei de ficha limpa. A pena hoje conta a partir do cumprimento da pena, ou seja, primeiro o sujeito cumpre sua pena dentro da cadeia para então você ter a penalidade da lei da ficha limpa, o que é o correto, senão um parlamentar, um prefeito, um governador ou um presidente da República que renunciar antes do fim de processo de cassação mantém os seus direitos políticos, ou seja, entre iniciar o processo de impeachment do Bolsonaro amanhã, tiver para votar a condenação no Senado, se ele renuncia um dia antes, ele mantém os seus direitos políticos. Entre outros pontos, a relatora manteve o afrouxamento das regras para o uso do fundão eleitoral. O dinheiro que não for gasto pelos candidatos deverá ser devolvido ao partido, não mais ao Tesouro Nacional. O texto também prevê que partidos que não cumprirem a cota mínima para mulheres e negros não serão punidos. O deputado Orlando Silva defendeu a organização das leis eleitorais em um único sistema. Debatemos e fixamos nessa proposta, inclusive, as regras para o trabalho da Justiça Eleitoral, que é algo que considero extraordinário. Eu acredito que o desafio que nós temos nesse tema é o desafio da reforma política. É o desafio de aumentar a legitimidade do sistema político, a legitimidade e a força dos partidos políticos. E eu acredito que também no Código Eleitoral nós precisamos avançar em mecanismos que estimulem a participação de setores que são majoritários na sociedade e minorizados no sistema político. Alguns deputados reclamaram que o parecer com mais de 900 artigos foi entregue cerca de 1 hora antes do início da discussão. Com isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que a votação do texto deve acontecer na próxima quarta-feira, prazo final para a apresentação de emendas. Olha, são tantos retrocessos que é difícil até saber para onde começar, né? Mas alguns deputados deram algumas indicações, sinalizações importantes. O Kim Kataguiri, por exemplo, quando fala no afrouxamento da lei da ficha limpa, um retrocesso, no uso do fundo partidário sem nenhum controle pelos partidos, um retrocesso, com menos transparência também os tribunais eleitorais, com menos tempo para julgar as contas dos candidatos, outro retrocesso. Hoje, coisas que são crime, como transporte de eleitor ou boca de urna, passam a ser apenas passível de punição por multa, uma punição cível. Esse das candidaturas femininas também é um absurdo. Os partidos que não cumprirem a cota para candidaturas femininas ou financiamento mínimo para candidaturas femininas não serão punidos. Enfim, é um monte de retrocesso, mais uma vez um atropelo, esse rolo compressor do presidente Arthur Lira, que pode ter sérias repercussões na eleição do ano que vem, caso aprovado.
Rapidamente, eu concordo com a Amanda, existem ali muitos... Mas eu não chamaria de retrocesso, Amanda, eu chamaria de protecionismo, de corporativismo. Os deputados fariam alguma lei que prejudicasse a eles e os partidos políticos fariam alguma lei que tirasse dinheiro deles, que fizesse com que devolvesse dinheiro para a União. Claro que não. Mas temos pelo menos uma situação. Os brasileiros, que são todos brasileiros, devem ser iguais perante a lei. E aí se tirou aquele dispositivo que dava uma quarentena para juízes, promotores, pessoas ligadas às Forças Armadas, à polícia, enfim, porque todos os brasileiros são iguais. Então, nós tivemos pelo menos um pouquinho de bom senso. Mas, na grande maioria, os deputados, essa nova legislação aí não vai contribuir muito com a democracia, vai manter o status quo que sempre tiveram.